Oi, pessoal. Vamos dar sequência aqui, então, à nossa videoaula 3, agora falando sobre estratégias de implementação, dos modelos de consistência centrada em dados que vimos anteriormente. Bom, então, em termos de implementação, o que se observa, assim, mais na prática é sempre a tentativa de se implementar os modelos que são mais simples de entender. Então, o comentário, a observação que o autor do livro faz é que, normalmente, se mesmo você tendo um modelo que pode ser mais eficiente, se o programador, né, desenvolvedor lá entende que isso é muito complicado de se fazer, opta pelo caso mais simples. Então, das estratégias usadas na prática para implementações, normalmente tenta-se levar em conta a questão do desvio de desatualização, ou seja, de manter as réplicas atualizadas máximo possível, no menor tempo possível. Né? Há uma preocupação, digamos, menor, talvez por ser justamente uma questão que é um pouco mais difícil, garantir a questão do limite dos desvios numéricos, né? Ah, e em relação à ordenação das operações, né, que vimos lá, nesse eixo, a consistência sequencial normalmente é mais adotada. E para fazer isso, tipicamente se faz uso de algum tipo de bloqueio, né, de sequenciamento de atualizações, justamente para poder garantir essa ordem que, no caso aqui, né, a consistência sequencial é garantir que todas as réplicas veem as atualizações na mesma ordem, na mesma sequência. Tá? Então, tem basicamente duas categorias aqui de protocolos de consistência, aqueles que são baseados em cópias primárias, e aí tem dois estilos, a escrita remota e a escrita local, ou no caso da local, você tem uma migração, né, da cópia primária entre os processos, e os protocolos de escrita replicada, em que você tira esse elemento que é dono da cópia primária e faz a replicação sempre para todo mundo. Aí tem também duas abordagens que o livro cita, a questão da replicação ativa e esquemas de votação. Então, nos protocolos baseados em cópia primária, a ideia é que você tem, para cada item que você está replicando, não necessariamente a base inteira, mas você pode ir no nível de itens, né? Item pode ser um objeto inteiro, item pode ser uma tabela, o item pode ser um arquivo, o item pode ser uma variável, né? Isso vai de acordo com a necessidade da aplicação. Então, a ideia aqui é que para cada item X você tem uma cópia primária associada, que ela é responsável por coordenar todas as operações de escrita ou de atualização desse item. Tá? Então, é exatamente uma maneira de você fazer a retenção, né, da operação de escrita. Você, de certa maneira, está fazendo uma opção de centralização, né, tomando essa responsabilidade para uma das réplicas. Então, toda a operação de escrita vai ter que ser encaminhada a essa réplica, e como tem que passar por essa réplica necessariamente, ela acaba naturalmente podendo fazer uma ordenação dessa sequência de atualizações. E aí ela encaminha a atualização para as outras réplicas. Tá? E então aí tem, como eu falei, duas formas, escrita remota e escrita local. Vamos falar então de cada uma delas. Na escrita remota, a ideia é que essa cópia primária ela é fixa, ela está sempre ela determina-se um dos servidores ou uma das réplicas para ter essa cópia primária, para manter a gerência sobre essa cópia primária, e sempre vai ser ele. E aí a ideia é que a operação de escrita é bloqueante, no sentido de né, para quem está pedindo essa operação para o cliente que está solicitando essa atualização, ela só vai ser encerrada depois que a réplica que tem a cópia primária fazer a atualização na sua réplica e fazer a atualização em todas as demais réplicas e receber a confirmação delas. Tá? Então aí você está realmente garantindo, né, de forma mais forte, a questão da ordem sequencial, que aí a próxima escrita só vai acontecer quando a anterior já tiver sido vista por todas as outras réplicas, atualizada em todas as outras réplicas. Tá? Então, por isso ela é uma forma de implementação direta de consistência sequencial, porque você acaba podendo ordenar todas as escritas a partir desse servidor que tem a cópia primária. Tá?
Aqui uma figura que ilustra isso, lá do livro, né? Então você tem aqui 4 réplicas, e nesse caso a réplica, o servidor primário, a réplica primária do item X, essa é a segunda réplica. Então, se eu tenho uma iniciativa, né? Uma tentativa de escrita vindo aqui de um cliente que está ligado na primeira réplica, essa requisição vai ser encaminhada para a réplica que tem a cópia primária, tá? Ela vai fazer a atualização no local e vai encaminhar essa atualização para todas as demais réplicas e aguardar a confirmação de que a atualização foi feita por todas. E então ela responde com a escrita, quer dizer, termina a operação de escrita aqui do ponto de vista do cliente. Tá? Na escrita local, a ideia é que você tenha uma flexibilidade aqui de fazer com que a cópia primária possa migrar de um processo para o outro, ao invés de ficar sempre fixa no mesmo processo. Tá? Então, aqui, então, quando o processo deseja fazer uma alteração no item X, ele primeiro vai localizar com quem está a cópia primária, e aí pedir ou mover essa cópia primária para a sua réplica. Então, a ideia é que o que você ganha com isso é que se você tem várias operações de escrita sucessivas, e isso pode, de certa forma, implicar numa carga grande de dados, né, você tem um ganho aqui, porque você vai fazer todas essas escritas numa cópia local, ao invés de ficar mandando todas elas para uma cópia remota. Tá? E tanto no caso lá da cópia da escrita remota, né, como na escrita local, todos os demais processos ficam com acesso de leitura, né? Até na figura anterior a gente tinha isso aqui, né? Eu até nem comentei, tem um cliente aqui remoto que está conseguindo fazer leitura enquanto a atualização tá acontecendo. Ele está fazendo a leitura, em princípio, de uma atualização de uma, de uma versão aqui anterior, né? É, no caso aqui, então, quando você. é, sim, os processos permanecem com acesso de leitura local e as atualizações vão ser propagadas, então, assim que ele termina de fazer essa sequência de atualizações para todas as demais réplicas. Tá? Então, essa figura aqui está ilustrando isso. Nesse caso, então, eu tenho aqui a réplica, a segunda réplica é a que tem a cópia primária atualmente, e aí eu tenho uma solicitação na terceira réplica de escrita, então, primeiro eu transferi da cópia atual para essa réplica local, né? E aí, então, ela vai responder aqui para o cliente assim que ela tiver terminado de fazer aqui a atualização, e depois encaminhar essa atualização para as demais réplicas e receber a confirmação de que todas atualizaram, tá? Então, o outro cliente fica com acesso à leitura, tá? Apenas a leitura, não consegue fazer a escrita. Então, ele vai ler, aqui ele vai fazer a leitura, pode ler né, o dado ainda não atualizado, pode ler o dado atualizado, mas não consegue fazer a escrita, né? Porque a escrita, tanto aqui na escrita local quanto na escrita remota, eu sequencializo, né? E só quem está, é como se eu tivesse uma espécie de lock ou de um bastão. Quem tá com bastão é que pode fazer escrita. No caso remoto, esse bastão é sempre fixo, está sempre no mesmo processo. No caso do local, esse bastão migra, né? Mas eu só consigo escrever se eu tiver esse bastão, né? E só passo esse bastão adiante depois que eu termino de fazer todas as minhas escritas e tenho a conclusão, né? A confirmação de que todas essas escritas foram feitas, tá? Bom, uma variação aqui da escrita local, que na verdade faz uma combinação com a escrita remota e aparece na implementação de alguns sistemas de arquivo distribuídos, é que existe. Você pode, então, começar usando a ideia do servidor primário, que é o responsável pela cópia principal, né, daquele item, mas, ao invés de toda a escrita ser necessariamente ele fazer, ele pode conceder temporariamente o direito de escrita para alguma réplica. E aí a réplica vai realizar todas as escritas, uma sequência de escritas sucessivas, e ao final, aí a diferença é que ao invés dessa própria réplica fazer a distribuição, né, a disseminação dessa atualização para as outras réplicas, ela vai devolver, né, vai enviar essa atualização para o servidor primário e ele vai normalmente propagar essas atualizações para as demais réplicas. Então, uma combinação aqui dos dois casos, ela faz sentido ou se adequa quando, por exemplo, essa escrita implica de novo, numa demanda grande aqui de dados, né? Então, ao invés de você ficar encaminhando para o servidor, você ganha, porque você está fazendo essa atualização local, mas mantém a ideia de que
eu tenho sempre o responsável, digamos, de dar autorização para fazer essa atualização. É sempre um mesmo processo, ou seja, a cópia primária está sempre no mesmo processo, ou o bastão está sempre com esse mesmo processo, e depois ele encaminha as atualizações para as outras réplicas. Bom, no outro lado, então, outras abordagens são os protocolos de escrita replicada. Então, aqui site figura essa ideia de você ter o servidor primário, né, de ter esse elemento centralizador, e parte-se, então, para uma tentativa de qualquer operação de escrita pode ser feita em qualquer réplica, e aí a atualização disparada para todas as outras, né? E, então, aqui duas abordagens, replicação ativa ou uma estratégia baseada em votação. Bom, essa replicação ativa, ela casa bem com o caso em que você, na verdade, trabalha com a propagação de operações e não exatamente de dados. Então, você assume que você tem um processo que está rodando em cada réplica, responsável por fazer a gestão daquela réplica e que cuida dessas atualizações, né? Então, sempre que é disparada uma operação de atualização, aí o desafio é que você precisa propagar essa operação de atualização para todas as réplicas, para que todas elas executem essa operação na sua base de dados. E aí a ideia é que, obviamente, ao final, todas elas vão estar com a base de dados atualizadas, porque vão ter gerado o mesmo resultado. Para que isso de fato aconteça, lembrando, a gente precisa garantir a ordem dessas operações, porque a gente sabe que, mesmo duas réplicas executando o mesmo conjunto de operações, se elas o fazem em ordens distintas, eu posso ter resultados distintos. Então, o desafio aqui é você garantir essa ordem total, que é normalmente feita por meio de multicast, aí chamado multicast atômico, né? Eu vou disparar uma operação, eu tenho que fazer um multicast para todas as réplicas com aquela operação, com os parâmetros daquela operação, para que todas executem e garantir que todas vão estar executando na mesma ordem, para manter o mesmo resultado. Aí, na prática, o que acontece, né? Na prática, uma maneira de você resolver isso é você optar por uma solução centralizada, né? Sempre que o distribuído fica difícil, a gente opta pelo centralizado. E então uma maneira de fazer isso é você ter um coordenador central que, na verdade, ele vai receber todas essas solicitações, ao invés de elas serem encaminhadas diretamente para todas as épocas, ele recebe, concentra essas solicitações, e aí ele põe uma tag, né? Carimba cada uma delas com um número sequencial, e aí põe uma ordem, né? Aí ele vai impor essa ordem, e aí repassa isso para as outras réplicas. Então as réplicas vão receber uma operação com um determinado número. Se ela recebe a operação de número 5 e ainda não recebeu a 4, ela sabe que ela tem que esperar, não executar a 5, porque ainda vai vir a 4, ela vai executar a primeira 4 e depois a 5. Tá? Então, essa é uma maneira de resolver essa questão da ordem, usando uma estratégia centralizada. O problema dessa estratégia centralizada é sempre a questão de escalabilidade, né? Se você tiver um conjunto de réplicas muito grandes, aí você tem um cara central que pode ser um gargalo, né? Então, uma alternativa aqui é você agrupar suas réplicas e cada réplica ter o seu coordenador central, o seu sequenciador, né? E aí, então, as réplicas falam diretamente com esse nó, e entre eles, aí eu fico com o desafio do multicast só entre esses coordenadores, que aí eu tenho que garantir, né? Então, os coordenadores vão usar, aí a ideia é usar aquele esquema que a gente viu, né? Uma possibilidade é usar o relógio de Laporte, como a gente viu com o relógio de Laporte, a gente consegue fazer um multicast de ordem total, então eles fariam isso e aí usariam o relógio para poder estar carimbando a ordem que as operações têm que ser executadas, tá? Então, um exemplo de uso aqui. Por último, os protocolos baseados em votação. Nesse caso, a ideia é que você também dissemina, né, para todo mundo toda a atualização, quer dizer, você não tem um cara central, mas aqui, antes de fazer qualquer operação de leitura ou de escrita, cada réplica tem que pedir a permissão a outros servidores ou a outras réplicas. Só que aí a ideia da votação é que você não precisa pedir a permissão ou receber a permissão de todos, basta que, aqui nesse exemplo, metade mais um responda favoravelmente.
Então, assim que eu recebo, vou fazer uma operação de escrita, recebo a atualização de metade mais um, essa atualização é feita e esse item ganha uma nova versão. Essa nova versão fica associada a essa atualização, fica registrada. E aí, em princípio, todo mundo que consentiu com a atualização recebe, né, se atualiza com essa nova versão. E aí, quando eu faço uma operação de leitura em seguida, eu tenho que fazer a mesma coisa, solicitar a permissão de metade mais um. E aí, nesse sentido, no caso da leitura, o que é feito é, eu pergunto primeiro às outras réplicas qual é a última versão que elas têm daquele item. Se metade mais um me responde com o mesmo valor, eu consigo, então, saber que essa é a última versão. Né, de fato. E aí é a versão mais recente. E aí, ou se eu não tenho, eu peço essa versão. Se eu tenho essa versão, eu sei que eu posso ler dessa versão. A garantia aqui é que se metade mais um me responde favoravelmente, significa que eu não tenho maioria suficiente para dizer que existe uma versão mais atual, ou não tenho maioria suficiente para conseguir fazer a escrita se eu conseguir a resposta dessa maioria agora. Né? Só quando eu acabar é que os nós vão poder consentir que haja uma outra escrita. Tá? Então, aqui a gente fecha esse assunto. Isso está na seção 7.5. Né? Eu fiz um pouco uma inversão de ordem, falei primeiro dessas estratégias de implementação de modelos de consistência, para depois a gente falar do gerenciamento de réplicas. Tá? Então, aqui, página 398 a 403, para completar aqui esse conteúdo que a gente viu aqui. Tá? Obrigada, gente.